Olá, abençoados irmãos, graça e paz a todos, graça eterna, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Abraçando a Graça. É um prazer tê-lo aqui em nosso canal. Você puder nos ajudar aqui, deixe seu like para fortalecer o canal, compartilhe, divulgue aí e comente aí o que você achou também no vídeo. Se inscreva, você que não é inscrito. E hoje o tema da nossa mensagem é o seguinte: o Novo Testamento não começa em Mateus. Sim, é isso mesmo que você ouviu, abençoado irmãos. Então, para algumas pessoas, isto é de fato um constrangimento. O Novo Testamento não começa em Mateus? Como assim? Ele já está mentindo, já está falando coisa errada. Eu não vou nem assistir o vídeo porque eu já vi o tema. O Novo Testamento não começa em Mateus, já está mentindo. Abençoado, você entende desta forma porque você de fato aprendeu assim. Você aprendeu, estudou assim. Aprendeu com aquela pessoa. Aprendeu porque está o Novo Testamento escrito aqui. Mas na verdade não é, abençoados irmãos. Não é Novo Testamento. Espera aí, irmão Lucas. Se não é Novo Testamento, então é o quê? É Antigo Testamento, abençoados irmãos. Então esta página em branco não foi Jesus que colocou ela aí. Não foi. Foi a sociedade bíblica do Brasil, abençoados irmãos. Nós devemos entender que esta página em branco ela foi colocada pela sociedade bíblica do Brasil e ela está completamente errada. E eu vou explicar a vocês o porquê, abençoados irmãos. Mateus, Marcos, Lucas e João, apesar de que muitas pessoas religiosos que dizem ser estudiosos, dizem que é do Novo Testamento, mas não é. Não são do Novo Testamento, são do Antigo Testamento. Abençoados irmãos, são livros históricos da lei de Moisés. Talvez algum abençoado pode estar me assistindo e dizendo: olha, ele está mentindo. Ele está inventando essas coisas para enganar os irmãos. Alô, abençoados, eu não estou mentindo. Abençoados irmãos, e muitos dizem que conhecem o Novo Testamento, mas não conhecem. É porque eu conheço o Novo Testamento na Bíblia. Eu sou teólogo, perito em teologia, estudei para isso, sei onde começa o Novo, sei onde é o Novo e o Velho Testamento na Bíblia, sei onde é a lei e a graça. Abençoado, você não conhece, porque se conhecesse, não havia essa confusão doutrinária dentro das chamadas igrejas, porque de certa forma, na verdade, é uma confusão doutrinária, porque querem ensinar à igreja de Cristo, aos irmãos, as obras que Jesus de Nazaré fez. Querem ensinar aos irmãos as coisas da lei, trazem o que era da lei para a graça e aplica aos irmãos. Abençoados irmãos, ensinam a batizar nas águas, ensinam a jejuar, ensinam a dar o dízimo, que na verdade era alimento. Ensinam a celebrar a Santa Ceia, que na verdade também é Páscoa judaica. Eles ensinam coisas da lei e vários outros ensinamentos da lei. E para completar, a sociedade bíblica, como eu falei para vocês, colocou o Novo Testamento, a palavra Novo Testamento, entre Malaquias e Mateus.
mas na verdade não é. E agora, para entendermos perfeitamente aonde o Novo Testamento de fato começa, vamos ler Hebreus, abençoados irmãos. Hebreus capítulo 9, versículo 16. Aqui vai ser a base fixa do nosso entendimento, que diz assim, versículo 16: porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Olha aí, abençoados. Vamos parar e analisar perfeitamente. Em Mateus, o testador está vivo ou está morto? Estava vivo. Ah, irmão Lucas, como é que você sabe que estava vivo? E quem era o testador? Era Jesus de Nazaré. Assim, Marcos, também Lucas e João são do Antigo, melhor dizendo, Testamento. São do Antigo Testamento, porque o testador estava vivo, que era Jesus de Nazaré. Abençoados irmãos. Então, podemos entender que para ser Novo Testamento é necessário que o testador está morto. Senão não é Novo Testamento, é velho. Em Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus estava vivo. Portanto, é Antigo Testamento, é velho, é antiga aliança. Abençoados irmãos. É a lei de Moisés. Ah, e por que, irmão Lucas? É lei. Por que é Antigo Testamento? Por que é lei de Moisés? Por que, abençoados? Jesus nasceu sobre a lei. Jesus nasceu sobre a lei de Moisés. Ele viveu sobre a lei de Moisés. E se é lei, é Antigo Testamento. Se tem lei, é Antigo Testamento. Abençoados irmãos. Agora vamos ler o versículo 17 para nós entendermos mais a respeito deste conteúdo. Diz assim: porque um testador tem força onde houver morte, ou terá ele algum valor enquanto estiver vivo? Já está dizendo tudo, que para ser testamento é necessário que o testador esteja morto. Então está bem claro, quando Jesus estava vivo, encarnado, nos dias de sua carne, não existia Novo Testamento. Então, o que é que estava? Era o Antigo e Velho Testamento. E o Evangelho da Graça fala que para ser testamento novo é necessário que intervenha a morte do testador. O testador tem que estar morto. E nós sabemos que Jesus Cristo, a morte não o prendeu num túmulo. Por quê? Porque ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, logo ele vive. Hoje nós o conhecemos como Cristo ressuscitado. Hoje ele é o Espírito que habita em cada um de nós. Abençoados irmãos. Aí nós podemos compreender também, que o Novo Testamento começa na morte. Começa na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Ele levou Paulo aos terceiros céus e lhe revelou o Novo Testamento para que ele pregasse aos irmãos daquela época. Revelou o Novo Testamento, o Evangelho, a sã doutrina da graça de Deus para o apóstolo Paulo. Abençoados irmãos. Então, lá em Gálatas, vamos ler Gálatas, capítulo de número 4, versículo de número 4. Fala o seguinte: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Então, Jesus nasceu
sobre a lei, praticava a lei, vivia na lei, veio cumprir a lei e cumpriu. Quando morreu para salvar os judeus. Abençoados irmãos. Mas a tradição religiosa, os religiosos entendem de outra forma. Para a tradição religiosa do Brasil, quando colocaram aquela página que eu mostrei para vocês em branco, entre Malaquias e Mateus, ela levou milhares de instituições, milhares de chamadas igrejas a este erro teológico. Porque muitos estão fundamentando sua igreja, sua chamada igreja, em cima de Mateus, Marcos, Lucas e João, dizendo: olha, é livro do Novo Testamento. Se aplica a nós, se refere a nós. Está falando com nós. Mas na verdade, abençoados irmãos, não é. Mas na verdade, é velho, é Antigo Testamento. Vamos abrir a nossa Bíblia, também abençoados, agora em Mateus 23. Capítulo 23, versículo 23. Para nós entendermos perfeitamente. Que diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Então, abençoados, muitos pegam o livro de Mateus, dizem que é do Novo Testamento e aplicam aos irmãos da igreja. Pegam principalmente esta passagem de Mateus 23 e faz a utilização dele para dizer que Jesus mandou dar dízimo no Novo Testamento. Mas Jesus mandou dar dízimo do que o dízimo realmente era. Ele não mandou dar dízimo 10% do seu salário. Não mandou dar dinheiro. Ele mandou dar alimento. Porque era isso que o dízimo era. Alimento. Abençoados. Então, ele mandou dar alimento. Porque o dízimo era isso que o dízimo realmente era. Da hortelã, do endro e do cominho. Não era dinheiro. E para falar na verdade, aqui não é Novo Testamento. Era velho. E também, isto não se referiu a nós. Ele não falou com nós. Aqui ele se refere aos judeus. Ele fala aos judeus diretamente, aos escribas e aos fariseus. Abençoados irmãos. Por quê? Porque os judeus tinham que anualmente, não era de mês em mês, não era de semana em semana, era anualmente, tinha que dar 10% do plantio, de sua colheita, da lavoura, comida, abençoados irmãos. Então ele levava 10% de sua colheita anualmente e levava até o templo lá em Jerusalém. Abençoados irmãos. Mas hoje nós sabemos que o templo lá em Jerusalém também caiu. E hoje o templo somos nós, o templo do Espírito Santo. Abençoados irmãos. Continuando em Mateus, capítulo
de número 1, versículo 1, que diz assim, preste bastante atenção e entenda perfeitamente. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Olha aí, é o quê? Vocês conseguem entender perfeitamente, abençoados irmãos, que Mateus não é um livro do Novo Testamento. Mateus é um livro que se trata da genealogia de Jesus Cristo. Não fala de morte, não fala de ressurreição, abençoados irmãos. Não fala de testamento, não fala de novo, de sã doutrina. Fala do nascimento de Jesus. E em outros termos, abençoados, nós podemos entender perfeitamente que Mateus é um livro autobiográfico, ou seja, que relata da vida de Jesus nos dias de sua carne, abençoados irmãos. Mas o Evangelho da Graça não. O Evangelho da Graça, a sã doutrina, não é deste modo. O Evangelho do Cristo ressuscitado, anunciado pelo apóstolo Paulo, ele apresenta a ressurreição de Jesus Cristo, abençoados irmãos. E isto só acontece de Atos para frente, porque é isto de fato aonde acontece o Novo Testamento. O Novo Testamento começa em Atos dos Apóstolos. Então, não começa em Mateus, abençoados irmãos. Agora, para terminarmos a nossa mensagem, vamos ler Gálatas, abençoados irmãos. Vamos ler Gálatas, capítulo 1, versículo 8, 9 e 10, que diz exatamente assim, abençoados irmãos. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, e agora também de novo vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já vos recebeste, seja anátema. Abençoados irmãos, vocês entendem perfeitamente? Se um abençoado, uma pessoa vier com a lei de Moisés, vier com lei, é anátema. Vier com outro evangelho, é anátema. O apóstolo Paulo, ele fala isso. Só é você ler que você vai entender. Então, mas ainda que vos mesmo, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenha anunciado. Qual é o que ele já vos tinha anunciado, estava anunciando nos dias dele? Era o da graça de Deus, a sã doutrina, que foi revelada a ele pelo Cristo ressuscitado. Então, o Novo Testamento foi revelado ao apóstolo Paulo. Abençoados irmãos. E então, nós percebemos hoje que para algumas pessoas não é lei e nem graça. Eles misturam tudo e no final não está nem lei nem graça. Estão em doutrina de homens, porque inventam doutrinas para tentar atrair, enganar, caluniar as pessoas. E com suas astúcias eles enganam fraudulosamente aos irmãos. E então olha o que o apóstolo Paulo fala no versículo 10. Porque satisfaço agora a homens ou a Deus? Ele então faz uma indagação, uma pergunta. Ou procuro agradar a homens? Se tivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Ele mesmo fala, se tivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. Diferente de muitas pessoas que honram a homens do que a Deus. Acreditam mais em criaturas do que ao Criador. É como fala lá em Timóteo,
Muitas pessoas estão desviando os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas. Eles acreditam em mentiras, em falsas doutrinas de homens e deixam o evangelho da graça de lado. Abençoados irmãos. Então, é isso, abençoados. O que nós podemos entender sobre este assunto estudado aqui hoje? Nós entendemos que para ser Novo Testamento é necessário que intervenha a morte do testador. É por isso que Mateus, Marcos, Lucas e João são livros históricos da lei de Moisés do Antigo Testamento. Abençoados irmãos. Amém. Graça e paz. Até o próximo vídeo. Espero que vocês estejam entendido e gostado.